Responda rápido. Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa decente? Você é alguém que se esforça para cumprir as leis? Ou é daquele tipo de pessoa que sempre encontra uma justificativa para os seus próprios maus feitos? Ou é daquele tipo que sempre dá um jeitinho quando ninguém está vendo, né? Veja, lá na época da ditadura, que uma pequena parcela dos cristãos, inclusive evangélicos, esperavam o retorno, havia uma figura interessante, uma figura curiosa, a figura do censor, não censor com S, censor com C, que ele tinha um papel curioso, né? Ele avaliava, ele revisava os conteúdos, principalmente de peças de teledramaturgia, arte, jornalismo, né? Para verificar se os padrões impostos pelo governo, se as regrinhas propostas pelos governos ditatoriais estavam sendo cumpridas. Veja, esse censor com C estabelecia a censura. Era uma censura externa, né? Era um censor externo. Uma das coisas esperadas para uma pessoa adulta, quando nós nos tornamos adultos, quando nós crescemos, uma das coisas que se espera é que se estabeleça dentro de nós a figura de um censor, uma figura de censura, uma figura que ajude a gente a perceber o que é certo, o que é errado. Quem trabalha com saúde mental, em alguns campos da saúde mental, a psicanálise, na psicanálise, por exemplo, alguns chamam esta figura de superego, né? Como se fosse a impressão da imagem do pai dentro, né, das nossas mentes, dizendo, olha, isso é certo, isso é errado. Por muitos anos no nosso desenvolvimento, nós temos a figura parental, seja do pai, seja da mãe, ensinando para a gente, olha, vai por esse caminho, olha, não vai por esse, olha, vai por esse, que esse é correto, vai por esse, que esse é errado. Segue por aqui, é mais difícil, você vai encontrar pedras, é mais complicado, mas você vai agir com correção, né? Vai agir com decência, você vai agir com honestidade, né? Então, grande parte, pelo menos parte de nós adultos, nenhum de nós precisa de uma figura externa o tempo inteiro apontando o dedo e dizendo, olha, você está agindo bem, você está agindo mal, faça isso, faça aquilo. É esperado que nós tenhamos dentro de nós essa figura, né? Algumas pessoas chamam, por exemplo, de consciência. Puxa, a minha consciência pesou, eu agi mal. Outras pessoas veem nesta consciência, veem nesse elemento condutor o poder do próprio Deus na figura do Espírito Santo. Olha que coisa linda, olha que coisa interessante, né? A condução do próprio Deus, o Espírito Santo dentro da pessoa, né? Nos orientando, dizendo para cada um de nós quais os caminhos tomar, quais os caminhos seguir. E esse é um típico vídeo do canal Daniel Filho. Acho que é aquele tipo de vídeo em que a gente precisa parar um pouquinho e refletir. E isso em todos os campos da nossa vida. Se eu ajo mal quando alguém não está vendo, significa que eu não estou em perfeito juízo, né? E até mesmo nas relações mais simples, como nas relações que a gente estabelece com as pessoas dentro das redes sociais. Uma das coisas que a galerinha gosta quando eu falo é sobre a questão do cumprimento das regras, como, por exemplo, pagar os teus impostos em dia, manter o IPVA do carro certinho, dirigir com carteira de habilitação, chegar mais cedo no trabalho e sair alguns minutinhos mais tarde, né? Não mentir, não enganar, né? Não praticar assédio, não praticar bullying. E o YouTube, por exemplo, é um espaço no qual muita gente convive. Muita gente convive aqui no YouTube. Nós nos relacionamos com outros donos de canal, nós nos relacionamos com os nossos próprios inscritos.
E para garantir, né? E para garantir um espaço saudável, o YouTube estabeleceu aquilo que algumas pessoas chamam de... Algumas pessoas não, o próprio YouTube chama de diretrizes da plataforma. E quando alguém se conduz mal, quando alguém age de maneira inapropriada, esta pessoa pode ser penalizada por meio da remoção dos vídeos, né, que descumprem as regrinhas de convivência, as diretrizes da plataforma, levando até mesmo, numa sequência de extinção de vídeos, de remoção de vídeos, a penalidades, como a suspensão da possibilidade de postar vídeos, fazer lives, até a remoção do canal. Mas algumas pessoas não se importam, né? Algumas pessoas não se importam. E olha, o que eu acho tão curioso é quando pessoas que deveriam ser as primeiras para honrar a figura do próprio Deus, aqueles que se dizem cristãos, até mesmo entre os evangélicos, que deveriam ser os primeiros, né, a seguir o caminho correto. Às vezes o caminho é de pedra, às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem que dar a outra face, sim. Né? Às vezes é complicado a gente ouvir certas coisas. É sim. Mas a gente deve seguir os caminhos corretos. A plataforma nos oferece instrumentos para denunciar esse tipo de prática abusiva, para denunciar essas conduções inapropriadas. Será que de repente, mesmo essas pessoas... É tão curioso ver e perceber pessoas que se dizem cristãs, conduzidas pelo próprio Espírito Santo de Deus, procurando atalhos, descumprindo diretrizes e encontrando justificativas, e o tempo inteiro se justificando. Né? Eu fiz isso para você porque você fez isso para mim. E pior, quando a gente ainda ouve as pessoas dizendo, olha, eu faço isso para você porque você fez isso para um terceiro. Ótimo, se o terceiro se sentiu ofendido com aquilo que eu ou qualquer outra pessoa fez, tome as medidas legais, tome as medidas convenientes dentro da plataforma. Mas não, aqueles que se dizem cristãos, e muitos deles evangélicos, que se dizem conduzidos pelo Espírito Santo do próprio Deus, Criador de todas as coisas, naquele em que só há luz de fato, vão encontrando pequenas justificativas todos os dias. Justificativas para retalhar o que acreditam que deve ser retalhado, procurando atalhos para atacar pessoas, ao invés de cumprir as regras e seguir as regras, e acabam tendo seus vídeos removidos porque não conseguem cumprir as regras em plena idade adulta. O juízo destas pessoas, a consciência dessas pessoas está literalmente cauterizada. E muita gente que se diz evangélica continua de forma demenciada, aplaudindo a atitude de gente assim. Eu acho que é por isso que a Bíblia dos cristãos fala que as pessoas deveriam tomar todo cuidado para não entristecer o Espírito, para não entristecer o Espírito Santo do próprio Deus. Se esse Espírito Santo fala a tua consciência, ainda fala a tua consciência, diz o que é certo, diz o que é errado. Mostra para você diante da tela que de vez em quando você está vendo, olha, cara, isso não deveria estar sendo feito. Eu às vezes estou até aqui dando risada, achando a maior graça, tirando a maior onda, curtindo, tirando sarro. Mas, ei, peraí. O que fulano fez para estas pessoas? Nada. Mas fulano fez algo para um terceiro. Regras de convivência social. Cada um deve adotar as medidas corretas, nos espaços e nas instâncias corretas. Burlar as regras não é a atitude mais esperada para aqueles que deveriam ser os primeiros a manifestar na sua consciência, a manifestar nas suas palavras, a manifestar nos seus gestos, nas suas atitudes em relação aos outros. À luz da pessoa do Senhor Jesus, eu fico extremamente queimado com estas pessoas que continuam envergonhando o nome daquele que, cara,
literalmente pode transformar o jeitão como a gente se relaciona, o jeitão como a gente vive. Não envergonhem mais o Evangelho. Falou, galera? Vamos pensar nisso? Coisa muito simples. Cumprir as regras às vezes é difícil, mas é esperado de nós. É justamente nesse momento em que a gente está sozinho que eu acredito que os maiores desafios vêm. É justamente nos momentos em que a gente se sente atacado, se sente ofendido, que a gente deve cumprir as regras. Não use justificativas, nem tudo é brincadeira, né? Nem tudo é justificável. Não entristeça aquele que veio para transformar a tua vida. Falou, um bom dia!